Para você de casa, o NTV News chega. Mamoré e o RT empatam em 1-1 no Clássico do Milho. A partida teve apagão de refletores e incidente com torcedores. Se deixar, a gente fica... Polícia Militar diz que inquérito irá investigar suposto uso desproporcional de força durante o jogo. O aumento nas aberturas de novos negócios em Patos de Minas. Reportagem especial de aniversário da NTV mostra como a emissora tem marcado a vida de muitas pessoas ao longo de sua história. Os impactos positivos da Fenamilho para as vendas no comércio patense. Casos de síndromes respiratórias forçam situação de emergência em Patos de Minas. INSS passará a exigir biometria para a liberação de empréstimos consignados. Leilão de gado leiteiro movimenta a programação da Fenamilho. A exposição de Moares no Parque de Exposições durante a festa. Semifinal do Festival Patos e Viola acontece nesta terça-feira. E a estação climatológica da UFO registra a menor temperatura do ano em Patos de Minas. O NTV News está começando. A gente começa essa edição falando do Clássico do Milho entre Mamoré e o RT, disputado na noite de ontem em Patos de Minas. O jogo, que terminou empatado, mexe com a rivalidade entre os dois clubes que disputam o módulo 2 do Mineiro. Quando o Mamoré e o RT se enfrentam, Patos de Minas se transforma. O Clássico do Milho não é apenas um jogo, é uma paixão vivida no peito e na voz. Uma rivalidade que atravessa gerações e movimenta famílias inteiras, divididas pelas cores, mas unidas pelo amor ao futebol. Com certeza é um do clássico maior do interior do Brasil, né? Hoje, com a expectativa muito boa e com certeza a gente vai sair com a vitória daqui. Coração a mil. Tem mais de 20 anos, né, que eu acompanho o Mamoré. Na alegria, na tristeza, e estamos aqui hoje, confiante. Vai dar certo. Aqui, a camisa do time do coração é passada de pai para filho, de avô para neto. São histórias que começam nas arquibancadas e seguem pela vida inteira. Pai, assim, meu pai é uma influência, né? Porque quando a RT perde, eu chamei de má influência, mas graças a Deus tá ganhando. Meu pai, desde pequenininha, me levou para aquela bagunça e aquilo lá fez parte do meu coração. Aquilo lá tomou meu coração e aí eu não consigo largar agora. Desde pequenininha, meu avô já me trazia pro estádio e acaba que quando ele faleceu, foi uma tradição que ele deixou pra nossa família. E quando o clássico se aproxima, o clima muda. A cidade respira futebol. Os uniformes saem dos armários, os grupos de amigos se reúnem e o assunto é só um: o grande duelo. O Clássico do Milho mexe com o coração de Patos de Minas como nenhum outro evento. É diferente, igual eu sou meio ansioso, né? Então aquele frio na barriga desde cedo, você já acorda meio receoso, aquele clima, né? E chega aqui até da hora de dar o jogo, nossa, parece que não chega. Todo mundo espera esse momento, o clássico do Milho, e hoje dá Liúrte. Na verdade, a preparação para um clássico acontece bem antes do campeonato, né? Preparação de material, faixa, a questão de instrumento, fumaça, que a gente costuma muito usar na nossa festa aqui. E é assim, a correria, mas quando chega no dia é satisfatório demais, né? Ver a festa que acontece aí. Tem época que nós temos Copa do Brasil, que nós já disputamos, parece que 9. Então eu venho de Brasília assistir todos os jogos da URT. Então vale a pena esse sacrifício. E para garantir a tranquilidade, a Polícia Militar reforçou a segurança. Um planejamento especial foi montado para o clássico, garantindo a ordem e o bem-estar dos torcedores. Tudo começa com a reunião de trabalho, que é feita dias antes da partida, envolvendo todos os atores que vão trabalhar aqui, inclusive bombeiro, polícia civil, os dirigentes dos clubes, os representantes das torcidas organizadas. Então esse planejamento ele já começa com essa reunião. Nessa reunião a gente traça as diretrizes de segurança, né? Faz uma releitura lá da Lei Geral do Esporte, né? Relembrando as proibições dentro do estádio, e tudo começa aí. Depois, com o ingresso dos torcedores aqui no campo, nós passamos a formar aqui grupos de policiamento no interior, né, em pontos estratégicos aqui para garantir a segurança de todos. Pois é, e o jogo bastante aguardado teve apagão em parte dos refletores e também princípio de confusão envolvendo torcedores. Um clássico digno de clássico, cheio de polêmicas, queda de energia, jogo parado por muito tempo. Mamoré e o RT protagonizaram um clássico daqueles que vão ficar marcado na memória. Resultado final, 1-1.
Jogo que mantém aí a URT na liderança do campeonato e o Mamoré também com os mesmos 8 pontos, empatado com a URT. O duelo começou com alta intensidade. As duas equipes entraram em campo determinadas a conquistar os 3 pontos e ofereceram um espetáculo digno da rivalidade que move torcedores de toda a cidade. A primeira etapa foi equilibrada, com chances claras de gol para ambos os lados. A URT começou melhor e criou a primeira chance clara aos 14 minutos. O time visitante continuou pressionando e teve mais uma outra boa chance aos 17 minutos. Mas a primeira vez que o Mamoré chegou com perigo, o time abriu o placar. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Ítalo, em chute forte de fora da área, a bola desviou e matou o goleiro Ariel da URT. Mamoré na frente no clássico, 1-0. A URT, em busca do empate, foi para cima. Após cruzamento na área em cobrança de falta, Pedro Talisca chutou a bola para o gol. E quando a bola iria balançar as redes, Davi, zagueiro do Mamoré, tirou em cima da linha, o que seria o gol de empate da URT. O jogo seguiu intenso, até que por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, uma queda de energia nos refletores do estádio obrigou a paralisação da partida. O momento serviu para que os treinadores fizessem ajuste em suas equipes antes da retomada da partida. A iluminação foi restabelecida cerca de 30 minutos depois e a bola voltou a rolar com a mesma intensidade de antes. A URT voltou melhor para a partida após a paralisação e aos 38 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 Rodrigo Andrade foi derrubado pelo goleiro Lucão do Mamoré, resultando em pênalti para a equipe celeste. O próprio Rodrigo Andrade assumiu a cobrança, bateu forte e sem chances de defesa. Tudo igual no clássico do Milho, Mamoré 1, URT também 1. E foi com esse placar que terminou a primeira etapa. Se no primeiro tempo houve um domínio maior da URT, no segundo tempo foi diferente. O Mamoré voltou mais agressivo e buscou a vitória desde os primeiros minutos. Os times continuaram tentando bastante sair com a vitória. Aos 28 minutos do segundo tempo, houve um princípio de tumulto próximo à linha lateral. A situação envolveu torcedores da URT e a polícia militar. O jogo ficou paralisado por 4 minutos. Apesar das inúmeras chances criadas por ambos os lados, o clássico terminou sem um vencedor. Com o empate, Mamoré e o URT somam pontos importantes na competição. O técnico do Mamoré, Gustavo Brancão, fez uma análise do desempenho apresentado pela equipe durante a partida. A gente sabia que seria um jogo difícil, né? Conforme foi, dentro daquilo que nós colocamos como ideia. Saímos na frente do placar. No momento que a luz ficou aquele tempo todo parado lá, eu acho que foi prejudicial pra gente. A gente estava melhor no jogo, né? Tinha feito o gol. E depois esfriou, o jogo voltou morno, né? A equipe adversária voltou melhor do que a gente, conseguiu o empate. E o segundo tempo ficou mais aberto, né? Acredito que o nosso segundo tempo foi melhor do que o primeiro. Tivemos uma entrega melhor, ficamos mais com a bola, criamos mais oportunidade, né? Mas faltou hoje alguns quesitos aí. Faltou a gente poder competir um pouquinho mais, né? Então isso aí faz parte. O mais importante é a gente ter pontuado, né? A gente queria muitos 3 pontos, mas não veio os 3 pontos, pelo menos a gente pontuou e deixou do mesmo perfil que está a competição até aqui. A URT disputou o seu terceiro dos 4 jogos fora de casa nesta fase da competição. O técnico Bruno Formigoni comentou sobre a atuação da equipe em um clássico tão equilibrado. Natural eles com o terceiro jogo em casa se mandar para ataque para tentar buscar o gol. Controlamos bem a partida, não me lembro de nenhuma defesa assim do Ariel, a não ser um chute também isolado no rebote lá. Enfim, controlamos bem a partida, não sofremos. Agora temos 2 jogos em casa, né? Dos 4 jogos foram 3 fora de casa, a gente tem que pensar nisso aí também. Mantivemos a liderança com 8 pontos, agora são 2 jogos em casa para a gente tentar buscar essa vitória. Os times de Patos de Minas dividem a liderança do Grupo A, ambos com 8 pontos. O Mamoré volta a campo na sexta-feira, às 7h30, para enfrentar o Varginha fora de casa. Já o URT tem compromisso no sábado, às 18h, no estádio Zama Maciel,
onde disputa o clássico regional contra a Patrocinense. Sobre o incidente na arquibancada, o presidente da URT, Igor Cunha, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, e a deputada Ludmila Falcão publicaram notas de repúdio sobre a confusão durante o clássico e também a respeito da atuação da Polícia Militar. Após divulgação de nota da URT e do prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, a qual eles alegaram uso excessivo de força, a Polícia Militar se posicionou sobre a atuação no clássico entre Mamoré e o URT. Esse incidente, aparentemente, pelo que as imagens nos revelaram, ele ocorreu devido a um arremesso, de um copo de bebida em um dos jogadores de um dos times. Esse jogador, ele retirou o copo do gramado, o direcionando para a lateral do campo. A partir desse momento, ele foi, diante dele, foi arremessado vários outros copos de bebidas, e nesse momento foi necessário a intervenção da Polícia Militar. Com a chegada da Polícia Militar para tentar dissuadir essa possibilidade de agressão e até mesmo a invasão do gramado, alguns torcedores não respeitaram a presença policial e mesmo assim continuaram arremessando os objetos, dessa vez contra os policiais militares. Então, diante disso, os policiais militares insistiram para que fossem cessadas essas agressões. Em determinado momento, um policial foi atingido por um copo de uma bebida e, paralelo a isso também, alguém do meio da torcida arremessou um artefato explosivo para o interior do gramado. Nesse instante, para cessar uma eventual escalada da força por parte desses torcedores, a Polícia Militar fez uso de uma granada de efeito moral, a qual, ao ser detonada, veio os seus estilhaços a atingir algumas pessoas que estavam nas arquibancadas da torcida da URT. A URT divulgou uma nota para expressar sua total insatisfação diante de alguns fatos lamentáveis que ocorreram no clássico. A nota do clube ainda diz: no segundo tempo da partida, após troca de provocações entre um atleta adversário e nossa torcida, foi arremessado um copo plástico para dentro de campo após o ocorrido. Lamentavelmente e com uso desproporcional de força, foi lançado diversas vezes em nossa torcida gás de pimenta. Logo em seguida, sem sentido algum, foi arremessada uma bomba de efeito moral. A parte da arquibancada atingida não foi onde estava a torcida organizada. No local atingido estava uma grande concentração de idosos, crianças, famílias, patrocinadores da URT, membros da nossa comissão técnica e familiares dos nossos atletas. O prefeito de Patos de Minas, em nota, repudiou tal ação da Polícia Militar após o uso de bombas e gás lacrimogêneo nas arquibancadas. Ainda segundo nota, dentre os atingidos estava o pai de Luiz Eduardo Falcão, de 70 anos de idade, e um dos filhos do prefeito também estava presente, o que, segundo ele, torna o episódio ainda mais pessoal e doloroso. A deputada estadual Ludi Falcão também divulgou nota repudiando tal ação que aconteceu no clássico entre Mamoré e o URT. Ainda segundo a deputada, uma das atribuições dela constitucionais como deputada estadual é fiscalizar as ações do executivo e irá trabalhar nesse sentido para que os lamentáveis episódios fiquem de vez no passado. A Polícia Militar é uma instituição extremamente transparente, Diante disso, do acontecido lá mesmo no estádio, foram tomadas todas as providências, registro da ocorrência policial, os militares devidamente qualificados nos boletins de ocorrências. Hoje pela manhã já foi instaurado o devido inquérito policial militar e é normal, a Polícia Militar entende a situação da torcida organizada, entende o posicionamento do prefeito municipal, das pessoas que estavam lá, e cabe à Polícia Militar, como transparente que é, procurar a verdade real sobre os fatos. Então nós vamos, através desse inquérito policial militar, ouvir tanto a versão das pessoas que estavam lá, aquelas pessoas que foram lesionadas em tese pelo estilhaço da granada, e vamos ouvir a versão dos policiais, vamos consignar isso tudo no processo e, além disso, vamos confrontar com as imagens as quais nós temos
que foram nos proporcionadas por diversos órgãos da imprensa e também aquelas que foram transmitidas pelo canal do YouTube. Era proibida a entrada de artefatos no estádio, como a bomba lançada pela torcida da URT no gramado e os artefatos utilizados pela torcida do Mamoré na entrada das equipes em campo. Segundo a Polícia Militar, eles teriam sido levados para dentro do estádio com algum tipo de ajuda após a fiscalização. Nós acordamos, até por força da Lei Geral do Esporte, no artigo 158, inciso 6º, que nenhum artefato que gere calor poderia adentrar o estádio. Então, o procedimento foi o seguinte: a torcida organizada do RT foi submetida a uma busca antes de ingressar no estádio, até mesmo antes da realização da escolta, conforme foi pedido por eles. A torcida do Mamoré foi toda revistada ao adentrar ao estádio. Porém, durante o início da partida, foram detectados que, inclusive registrados pela Polícia Militar através de imagens, a utilização desses artefatos, sinalizadores, material que gera combustão. Supõe-se que, aparentemente, esses artefatos tenham entrado clandestinamente no estádio e já estavam lá à disposição desses torcedores. Em relação à torcida da URT, ela também adentrou ao estádio com artefatos que geram calor, tanto é que foi, pelas imagens do canal do YouTube, pelas imagens que estão circulando nas redes sociais, percebe-se que ela adentrou sim com objeto artefato explosivo, tanto é que ela arremessou, um torcedor arremessou em direção ao gramado desse artefato. A Polícia Militar também se posicionou sobre a alegação da URT de que o uso excessivo da força teria sido direcionado apenas à sua torcida e não se aplicando da mesma forma à torcida do Mamoré, que também teria arremessado copos no gramado após o gol de empate da URT. O posicionamento da Polícia Militar em relação ao uso da força, a partir do momento que a presença policial é suficiente para cessar a agressão, seja através de arremesso de copos descartáveis com bebidas, como foi o caso da torcida do Mamoré, que arremessou contra a comissão técnica da URT copos de bebidas. A partir do momento que o policial se posicionou de maneira técnica e tática, os torcedores pararam as agressões, não coube mais ao policial militar fazer o uso da força. Já no caso da torcida do RT, mesmo os policiais se postando, inclusive fazendo uso dos escudos anti-tumulto, a torcida ainda continuou a fazer gestos agressivos, continuou a arremessar objetos contra os policiais, e os policiais naquele momento ali se viram na necessidade de fazer uso de uma escalada da força para conter aquela possível agressão. Ainda segundo o Major Diomásio, todos os incidentes ocorridos no clássico entre Mamoré e o RT já foram encaminhados ao Ministério Público. Os incidentes entre as torcidas, elas já começaram no mês de março, quando as equipes foram apresentadas durante uma coletiva de imprensa, aliás, uma rodada de entrevistas com a imprensa local. Então, desde lá, a Polícia Militar já vem registrando as ocorrências, e nessa reunião que nós tivemos preparatória, todos os clubes foram avisados por mim que todos esses registros haviam sido encaminhados para o Ministério Público, para a Federação Mineira de Futebol, e desta forma também esses eventos de ontem já foram encaminhados hoje pela manhã. Agora, não compete à Polícia Militar determinar ou sugerir que haja uma torcida ou não haja nenhuma torcida. Vai caber aí a 14ª Promotoria, bem como a Federação Mineira, deliberarem sobre essa questão. A seguir aqui no News, o aumento nas aberturas de novos negócios em Patos de Minas e reportagem especial do aniversário da NTV mostra como a emissora tem marcado a vida de muitas pessoas ao longo de sua história. Mais de 32 mil empresas foram abertas em Minas Gerais só nos 3 primeiros meses deste ano. Em Patos de Minas, houve um registro de mais de 1.700 novos negócios. Minas Gerais está empreendedora. Nos 3 primeiros meses de 2025, mais de 32 mil novos negócios foram abertos em todo o estado. Uma média de 356 empresas por dia, segundo a Junta Comercial de Minas. O número representa um crescimento de mais de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Só em Patos de Minas foram mais de 1.700 novas empresas registradas. Hoje as empresas podem ser abertas por 2 fatores, seja por oportunidade ou também por necessidade. E hoje os processos para a abertura de um CNPJ estão muito facilitados, então contribui muito para esse crescimento, sem contar nas diversas capacitações que as pessoas encontram, e isso leva ao incentivo da pessoa
poder abrir o seu próprio negócio, poder se arriscar, se tornar um empreendedor e correr atrás do seu sonho também, de ter um negócio próprio. O setor de serviços puxa a fila, com destaque para as áreas de vestuário e beleza, que seguem em expansão na região. Dessas 23 mil, nós temos 752 atividades distintas cadastradas em Patos. E a que mais possui empresa hoje é de comércio e varejista de artigos de vestuário e acessório, que é 1.091. Mas bem pertinho disso, em segundo lugar, a gente tem a atividade de manicure, pedicure e salões de beleza, que a gente está hoje com 1.071 CNPJs distintos abertos na nossa cidade. Foi nesse cenário que a arquiteta Lara Martins decidiu tirar do papel uma antiga paixão, o artesanato. Neste ano, ela criou a própria loja online de peças decorativas de alto padrão. O artesanato ele já vem na minha vida antes mesmo da arquitetura, né? Eu sou da zona rural, então eu aprendi isso com minha avó, com minha mãe. E acho que é por isso que eu gosto tanto da arquitetura, essa questão de criar, inovar. E agora surgiu a ideia de unir as duas coisas. Então, com a arquitetura e o artesanato surgiu a loja, que é a loja singular, né? Mostrando que o artesanato ele pode ter esse olhar singular, uma peça mais única, uma peça refinada. Então, na loja eu consigo trazer esses produtos. A proposta de Lara é oferecer experiências sensoriais com peças exclusivas, velas aromáticas, itens para mesa posta e decoração feita sob medida. Às vezes eu procurava algo que eu não conseguia encontrar, agora eu consigo produzir essa peça para decorar o ambiente do cliente de acordo com o que a gente idealizou, de acordo com o projeto. A loja funciona pela internet e atende cliente de várias cidades. Ela é uma das milhares de mineiras que apostaram no próprio negócio em 2025. Eu estou muito feliz, eu estou assim, muito realizado. Acho que mais uma questão sentimental, de eu conseguir conectar com a minha história, né? Com o que eu aprendi, com o que eu vivi. Eu lembro muito da minha avó, né? Então isso me deixa muito feliz. Em nossa série de reportagens em homenagem ao aniversário de 33 anos da NTV, você vai ver, a gente mostra agora, né, como a emissora marcou a vida de muitas pessoas, contando histórias e também ajudando a transformar realidades. São 33 anos no ar, mas quem faz a NTV ser o que é você aí do outro lado da tela. Foi assim com a Shirley e com a Beth, telespectadoras fiéis que confiaram no time da NTV para contar suas histórias. A primeira pessoa que me estendeu a mão, me ajudou, foi a Ludmila. Eu não conhecia. Eu sabia que ela já tinha sido candidata à Rainha do Milho, tanto é que eu chamo ela de minha rainha, porque eu acho ela como uma rainha. Para mim, ela é como uma rainha. E aí eu peguei, estava lá no regional com ele, né? Ele tinha ganhado a alta da UTI. E a Ludmila apareceu nos corredores. Eu fiquei assim com muita vontade de abordar ela, mas como eu estava no regional, aí eu pedi a enfermeira. E ela foi lá e deu o recado dela. Falou, aquela senhora ali do quarto 9, do leito 9, quer falar com você. E ela tinha ido lá fazer reportagem e aí de repente ela chega, bateu. Ai, fiquei até emocionada, porque eu tinha o maior sonho de conhecer ela. E ela entrou e perguntou quem que é Elizabeth. Eu falei, sou eu. E aí ela me perguntou o que tinha acontecido. Meu filho sofreu um acidente e ele estava sem cinto de segurança. Eu sou instrutora de autoescola e eu tive que parar para cuidar dele. Ele ficou 45 dias na UTI, depois mais 45 dias no quarto, foi quando ela foi lá nos visitar. E ela falou assim para mim, pegou na minha mão, me deu um abraço e falou assim, tudo que você precisar a partir de hoje pode contar comigo. E com o Oscarzinho, ela ainda falou desse jeito. Outra telespectadora fiel é a Shirley, que está sempre acompanhando a programação da NTV. A NTV ela é muito importante, porque ela fala muito a verdade, sabe? A reportagem. Então eu gosto muito das reportagens porque é muito verdadeira. É uma televisão que fala da verdade da nossa cidade, da nossa região. Então isso é muito importante. É uma coisa que se você vê na NTV, você pode acreditar que é verdade. E mostra de tudo um pouco. Mostra muito futebol também, que eu gosto. E por exemplo, Fé na Milho, Fé na Praça, tudo. A gente que não vai, né? Então você tá sempre em casa, mas tá acompanhando como se você estivesse lá. Tem gente que acompanhava a NTV mesmo de longe. Um exemplo claro disso é o Ramon. Meus parentes, par de pai,
são daqui de Patos de Minas. E sempre gostei da cidade, né? Sempre vim nas férias. E eu sempre lá do Rio, né? Eu via a NTV pelo site, não tinha nem Facebook, né? Eu via todos os programas, o programa Gui Boa Aventura. Várias vezes eu já mandei mensagem no programa dele, né? Até eu lembro que, como exemplo, né? Eu sou o Ramon, daqui do Rio de Janeiro, quero mandar um abraço para todos os patenses e para minha família. E até o abraço pro Gui na época, né? Hoje em dia, as coisas mudaram. De telespectador, Ramon passou a fazer parte do grupo NTV de Comunicação. Hoje, eu trabalho aqui no grupo, né? Eu trabalho na rádio como produtor musical, né? Mas também faço uns extras, vamos falar assim, na edição, e como cinegrafista aqui na NTV. Dar voz à população sempre foi o compromisso da NTV, seja para cobrar soluções, mostrar vitórias ou simplesmente para ouvir. E é por isso que ao longo desses 33 anos a gente segue contando o que realmente importa: a sua história. A seguir, você vai ver que a estação climatológica da UFO registrou a menor temperatura do ano em Patos de Minas. Os impactos positivos da Fenamilho para as vendas no comércio patense. Outono com baixas temperaturas. Nas últimas semanas, a sensação de frio tem sido facilmente percebida nos municípios do Alto Paranaíba, principalmente no período noturno e nas manhãs, né? Nesta terça-feira, de acordo com os dados divulgados pela estação climatológica localizada no Batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro Jardim Paulistano, e monitorada pela UFO, por volta das 6h50 da manhã, foi registrado 10,4 graus, a menor temperatura deste ano até este mês de maio. A Fenamilho fomenta diretamente e indiretamente o aumento na movimentação do comércio patense. A festa contribui para a comercialização de produtos em diversos setores. O mês de maio em Patos de Minas é um mês de grande celebração com a Festa Nacional do Milho, que mobiliza o turismo, o agronegócio e também o comércio local, com o aquecimento das vendas de botas e agasalhos para a Fenamilho. O mês de maio e início de junho, somando aí com esses fatores da Fenamilho, que traz muita gente de fora, incentiva as pessoas a comprarem para estar com a roupa nova para ir para a Fenamilho, né? Então são fatores que trazem um movimento para a cidade, um movimento para a economia e deságua no maior volume de vendas para o nosso comércio aí da cidade de Patos de Minas, com certeza. Esse mês de maio está surpreendendo. Em comparação ao passado, nós estamos bem superior, né? Tivemos variedade grande de suéter, essas camisas aqui de flanelado, então tá muito bom. De acordo com o presidente do Sindicomércio, o aumento das vendas durante a Fenamilho é de grande importância para a economia. E a chegada do período mais frio também é um fator que movimenta diversos setores. É outro fator que determina o melhor ou pior movimento para essa data na nossa cidade, que é realmente o frio mais ou menos rigoroso, né, que coincidindo com a festa do milho, traz com que também isso aumente as nossas vendas, porque normalmente a coleção inverno são peças com valor agregado maior, que faz com que então esse volume de venda também seja aumentado. O mês de maio foi um mês muito cheio de venda, a gente vendeu muita bota, o frio inclusive ajudou muito, né, por causa da Fenamilho também, vendeu muita bota, tá vendendo muito agasalho também por causa do frio. Tênis também, superou a venda de tênis, tá vendendo muito, gente, vendeu bastante esse mês de maio, graças a Deus, foi melhor que o ano passado. Para os próximos dias nós podemos esperar então entradas de frente frias. Mas como nós temos uma grande massa de ar, essa grande massa de ar ela circula sobre o Brasil Central, impede a formação de nuvens carregadas. Isso faz com que nós tenhamos um céu límpido, radiação sobre a Terra, radiação que se perde para a atmosfera, e nós temos manhãs frias e tardes um pouco mais acaloradas. Por mais que alguns setores fiquem aquecidos,
outros deixam de lucrar nesta época do ano. Agora, nesse momento que tem durante a FENAMILHO, o setor mais impactado é o da moda, do calçado, da confecção. Se vier o frio forte, aí, igual a gente está podendo perceber, a confecção também é mais valorizada e alguns setores ficam um pouco mais esquecidos num determinado momento. No caso nosso, né, específico, que é ótica, né, então às vezes a pessoa deixa de comprar nesse primeiro momento, deixa de visitar um oftalmologista, joga para depois da festa. Atrapalha um pouquinho. Além de ser uma festa que celebra a cultura, o lazer e o agronegócio, a FENAMILHO é de importante contribuição para o desenvolvimento econômico da região e para a geração de renda dos produtores e comerciantes locais, que já estão de olho no Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados nós estamos com várias expectativas boas, várias promoções também. Então, vamos fazer muitas promoções durante esse Dia dos Namorados e Dia dos Namorados já dá uma recuperada nesse período de FENAMILHO, que a venda nossa no setor de ótica cai um pouquinho, né? A festa do milho é algo que a gente tem sempre que enaltecer, valorizar, né? Que realmente é um diferencial para a nossa cidade. A seguir aqui no News, casos de síndromes respiratórias forçam situação de emergência em Patos de Minas. E você vai ver também que o INSS passará a exigir biometria para liberar empréstimos consignados. Acontece nesta terça-feira, daqui a pouquinho, né? A semifinal do Festival Patos e Viola, que faz parte da programação da Festa Nacional do Milho. O repórter Daniel Guimarães fala ao vivo do local, trazendo pra gente as informações. Boa noite para você, Daniel. Olá, Aldair, é isso mesmo. Eu falo ao vivo, diretamente aqui do Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento, aonde a noite vai ser abrilhantada com o 4º Festival Patos e Viola. Festival esse que não acontecia desde o ano de 2017. E eu estou aqui do lado do idealizador e do coordenador do festival, o João Távio. João Távio, para quem está em casa assistindo, como que foi organizar todo esse festival para chegar na noite de hoje? Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a NTV. Foi uma honra e uma alegria poder organizar esse festival. Trazer para o Parque de Exposições um evento da música sertaneja, trazer os artistas, cantores e compositores, é uma honra e uma alegria enorme. Então, só tem que agradecer a todos os envolvidos, a equipe de trabalho, né? A diretoria do sindicato, através do presidente Juninho e também da diretora da Fundação Adriana, que muito ajudou e apoiou a realização desse evento. E quais são as categorias que vão ser disputadas aqui? Hoje é a semifinal, como você disse, né? Sim, hoje é a classificação. Nós iremos ter, nós temos 2 categorias no festival e essas categorias, cada categoria vai ter a apresentação de 7 artistas, né? De 7 cantores, de 7 músicas diferentes. Então aqui hoje nós vamos selecionar as 5 melhores que irão ser cantadas e apresentadas amanhã. E amanhã a gente vai definir quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente. E fica o convite para quem está em casa nos assistindo para vir amanhã aqui no Parque de Exposições prestigiar a grande final do Festival Patos e Viola, né? Isso mesmo, até hoje também, né? Às vezes a pessoa ainda está animado. Será um prazer receber vocês aqui. Amanhã, além do nosso festival e para coroar o nosso festival, nós iremos ter o show do Tostão Sanfoneiro. Então vai ter um show bem animado aqui também após o festival. Nós esperamos e aguardamos vocês para participar conosco. Tá certo. E amanhã, Odair, para você de casa que está nos assistindo, nós daremos todas as informações do pessoal que foi classificado em uma reportagem completa aqui no jornalismo da NTV. Tá certo, Daniel. Obrigado pelas informações. Falando ao vivo, direto do Parque de Exposições, sobre o Patos e Viola, que hoje tem a sua semifinal e amanhã, como ele disse, a grande final aí, pra gente saber quem vai faturar aí os primeiros lugares, né, quem serão aí os escolhidos, os melhores, né, nas categorias aí que compõem o Patos e Viola. Olha, os segurados do INSS devem ficar atentos à obrigatoriedade do uso da biometria para desbloquear novos empréstimos consignados, que passa a valer a partir da próxima sexta-feira. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, passará a exigir a identificação biométrica de aposentados e pensionistas que quiserem autorizar que as parcelas de empréstimo consignado
sejam descontadas diretamente dos benefícios previdenciários. Conforme o despacho publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, a medida entrará em vigor a partir da próxima sexta-feira, dia 23 de maio. A concessão de novas autorizações automáticas para os empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas está bloqueada desde o dia 8 de maio, atendendo a uma determinação do Tribunal de Contas da União, já que em junho do ano passado, depois de identificar irregularidades em descontos de mensalidades associativas lançadas diretamente na folha de pagamento de aposentados, o TCU determinou que o INSS só permitisse as cobranças em folha em favor das organizações sociais mediante a obtenção de uma conferência da assinatura eletrônica avançada e também de dados biométricos do beneficiário. A determinação vale tanto para as mensalidades de filiação às entidades quanto para os empréstimos consignados. Quase 1,5 milhão de aposentados e pensionistas do INSS já pediram o reembolso de mensalidades descontadas da folha de pagamento dos seus beneficiários sem a autorização. Com a identificação biométrica feita por meio da verificação de características físicas, como a foto ou a impressão digital, os beneficiários ficarão mais seguros com o mapeamento das vulnerabilidades operacionais e a implementação de medidas corretivas e aprimoramentos conforme os processos envolvidos. Recentemente, a Prefeitura de Patos de Minas decretou situação de emergência em saúde pública devido ao aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave. A vacinação contra a gripe foi ampliada para todo o público maior de 6 meses. O intuito é melhorar ainda mais a cobertura vacinal em Patos de Minas. Em relação à cobertura vacinal, nós estamos aí com aproximadamente 37,42% de cobertura nas gestantes, crianças e idosos, né? No geral, nós estamos com 33.943 doses de vacinas aplicadas para um público-alvo de 41.300 pessoas aproximadamente. Então, essa outra cobertura que a gente está vendo refletida aí é mais a cobertura do que o Ministério da Saúde preconiza para a vacinação da população. A Prefeitura de Patos de Minas decretou na última semana situação de emergência em saúde pública em razão do crescimento expressivo no número de casos de síndrome respiratória aguda grave no município. O decreto ele veio para dar um embasamento maior, para a gente ter uma liberdade no trato com as síndromes respiratórias, né, para a gente ter uma maior efetividade das ações para minimizar a ocorrência das síndromes respiratórias agudas graves aqui no município. A gente sabe que a situação epidemiológica no Brasil, né, ela inspira cuidados e com uma prevenção maior, então resolveu-se já por decretar uma situação de emergência no município para que a gente possa tomar ações mais incisivas frente aos casos de síndromes respiratórias agudas que a gente vem tendo aqui no município. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde como forma de intensificar as ações de enfrentamento e garantir a assistência adequada à população. O decreto é para tentar evitar que os números não venham a se tornar alarmantes diante das situações que a gente tem aí presenciado em outros municípios do Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população referente a essa síndrome respiratória que vem acometendo ao município, assim como em outros municípios do estado de Minas Gerais. Em relação a essa síndrome, um fato importante é a vacinação contra a gripe, que estão diversas situações aí para facilitar com que a população possa estar se vacinando. As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, né? A população pode estar procurando aí a unidade básica de saúde para se vacinar.
Hoje a gente tem um apoio muito bom também do Vacimóvel, né? O Vacimóvel, ele fica em circulação aí, né, no município, para que possa dar um suporte maior à vacinação da população. A seguir aqui no News, leilão de gado leiteiro movimenta a programação da FenaMilho e a exposição de Moares no Parque de Exposições durante a festa. Durante a FenaMilho acontece no Parque de Exposições de Patos de Minas uma mega exposição de gado leiteiro. A exposição de gado leiteiro já é tradição na FenaMilho há vários anos. E este ano, inovando com animais apenas de genética de altíssima qualidade. A exposição começou dia 15, na quinta-feira, e vai até o dia 25. Os animais chegaram na quinta-feira, ficaram no final de semana, teve um movimento muito grande aqui no final de semana, as pessoas trazendo os filhos e tudo, e foi um movimento muito bom e eu acho que agrega muito, né, pro sindicato. A exposição com os gigantes da pecuária reúne os melhores criadores de Patos de Minas e região, com o que há de melhor na linhagem de gado Nelore padrão e Nelore pintado, bezerras, novilhas e vacas em lactação de altíssimo padrão genético, além dos mini bois, que são a atração do momento. Patos de Minas é uma referência do gado de leite, então o gado que está aqui são de genética de qualidade, são só produtores top, de anos trabalhando, então não é só o gado, é genética, então aqui tá genética. A elite do leite vai brilhar no dia 25 de maio, no leilão Elite Estrelas do Leite, que acontecerá a partir das 13 horas do Pavilhão dos Gados do Parque de Exposições. Domingo vai ter o leilão de Elite Estrelas do Leite, gado só selecionado, vão dar aproximadamente 60 lotes, só gado padrão. Não é aquele leilão que vai vir para comprar um animal normal, vai comprar um animal de ponta, um animal de genética cabeceira mesmo, do gado dos produtores. Olha só, também está sendo promovida no Parque de Exposições uma exposição de Moares que integra a programação da Festa Nacional do Milho. A primeira exposição de jumentos e Moares pega da FenaMilho tem atraído centenas de pessoas para conhecer animais extremamente dóceis, de altíssima genética, uma das melhores do Brasil. A exposição é uma inovação do sindicato, né? É a primeira vez que o sindicato traz os asininos, os Moares, os equinos, para estar expondo durante toda a FenaMilho, né? É uma coisa nova. A exposição de Moares começou no dia 15 de maio e vai até o dia 25 e é aberta ao público durante o dia até às 4 horas da tarde. Um evento relevante da FenaMilho que tem atraído centenas de pessoas para conhecer a docilidade da raça pega, além de competidores e os amantes da tradição. Animais de muita qualidade, animais dóceis, como você mesmo disse, olha aqui, ó. Não tem um cabresto, não tem nada. Está aqui à disposição para todo mundo vir visitar, passar a mão, trazer os meninos. Neste ano, o Parque de Exposições será palco da 4ª etapa nacional do Circuito de Marcha de Moares, com destaque para a prova regional, que acontecerá no dia 24 de maio, com os melhores Moares do país, que estarão em pista disputando uma premiação de R$50 mil. A gente tem 5 etapas durante o ano, que esses criadores eles vêm competindo um com o outro e a final é lá em Brasília. Então a nossa etapa aqui é a 4ª e a 5ª etapa será lá em Brasília. Programação extensa da FenaMilho, não são muitos os eventos que acontecem paralelos dentro da programação da festa. O NTV News está terminando. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.